cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando. Salve, salve meus amigos, saudações cruzmaltinas, vascaínas a todos vocês, meus amigos espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Logo de cara já desejo para todos vocês uma ótima noite, nessa noite de terça-feira, né? É isso aí, meus amigos, chegando na reta final do mês de setembro, né? Eu quero fazer uma correção, falei que o Vasco joga no dia 29, tô ficando maluco, o Vasco joga no dia 22, na próxima rodada a gente pega o Palmeiras, vamos falar desse assunto, né? Então é o seguinte, meus amigos, você que está nos assistindo, primeiramente, perdão, me desculpem pelo horário. Hoje eu particularmente, aqui na minha correria pessoal, acabei que eu fiquei enrolado mesmo, não consegui brotar mais cedo, eu fico chateado por conta do horário, que é uma coisa que eu preciso tentar melhorar, mas não é por mim, é porque a gente depende de outras coisas do dia a dia, a gente acabou não conseguindo brotar no horário certo aqui, mas aqui estamos. E olha só, acompanha o nosso conteúdo, vamos falar de algumas situações importantes, uma parceria legal que a Betfair pode firmar com o nosso gigante. A gente já falou desse assunto alguns meses atrás, isso pode se concretizar no ano que vem. Tem outras situações que eu quero abordar também aqui, o jogo entre Vasco e Palmeiras, né? Enfim, então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe também. Valeu, meus amigos. Olha só, aperte seus cintos que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus queridos, agora é o seguinte, bora lá então direto e reto ao que nos interessa, pra gente tentar recuperar o tempo perdido. É o seguinte, tá? Notícia legal, hein? A Betfair, né, a nossa atual patrocinadora master, né, a Betfair que tem um contrato com o Vasco de 1 ano e meio, de 18 meses assinado, eles que vão pagar pro Vasco ao longo desses 18 meses mais de 115 milhões de reais, né, o maior patrocínio da história do nosso gigante da colina. Fato é que quando eles chegaram, né, o próprio CEO da Betfair, ali na festa, né, de apresentação, né, oficial, ele botou ali, ele veio a público, botou a cara, né, veio a público no Instagram da Betfair e falou, né, e falou em português, que ele é lá de Portugal, né, ele acabou dizendo, olha, nós da Betfair temos o interesse em ajudar o Vasco a trazer um grande jogador. Então, naquele primeiro momento, todo mundo imaginava que a Betfair poderia entrar na parada para ajudar o Vasco a trazer o Felipe Coutinho, né, por exemplo, eu cheguei até mesmo a imaginar que, de repentemente, eles poderiam já estar ajudando a pagar o salário do Coutinho. Fato é que não, fato é que é o seguinte, o Pedrinho mesmo deu aquela enxugada na folha salarial, o Coutinho abaixou o salário também, coisa e tal, para que isso acontecesse. Então, essa é uma outra história. O que acontece é o seguinte, a Betfair ainda tem um interesse, ainda segue interessada em colocar mais um grande jogador no Vasco para atrair mais holofote, atrair mais mídia, para o Vasco ter uma equipe mais qualificada, mais competitiva, né, e eles têm sim esse interesse, tá? Tem gente surfando na onda, dizendo que isso é exclusividade, mas papo reto mesmo, na moral, isso aí já é falado no Vasco desde quando a Betfair chegou, tá? Só que isso está sendo atualizado. Por que está sendo atualizado, né? Eu quero dar os méritos também lá para o torcida vascaíno, porque é o seguinte, então agora está sendo concretizada essa situação, parece que a Betfair quer colocar um dinheiro aí para trazer um grande jogador para o ano que vem. Então é o seguinte, para a próxima janela, vamos esfregar as mãos, né? Se tudo der certo, se realmente proceder essa informação, eu acredito que deve proceder, como eu já mencionei, o próprio CEO da Betfair, na festa oficial de anúncio, né, de parceria com o Vasco, ele veio a público e falou, né, que a Betfair tem sim um interesse em ajudar a trazer um grande jogador para atrair mais mídia, holofote e ajudar o Vasco a ficar mais qualificado. Então, com isso, o Vasco pode ser que nessa próxima janela aí de fim de ano, aquela de janeiro,
Pode ser que o Vasco, né, vá ao mercado aí, dê de novo aquela mais uma enxugada para trocar umas peças aqui e outras lá. Quem sabe, né, que tem aquela tal famigerada, famosa cereja do bolo, pode pintar com a Betfair, né? A Betfair pode estar colocando um grande jogador no Vasco. Na minha opinião, no meu modo de ver, né, grande jogador agora no Vasco tem que ser, por exemplo, do nível do Memphis Depay, que acertou com o Corinthians, para cima, para chegar aqui no Vasco. Porque assim, todo respeito, porque assim, temos o Payet, que é um ótimo jogador, temos o Coutinho, outro ótimo jogador. Esses são jogadores de mídia, jogadores consolidados, que fizeram mídia, muita fama na Europa. Mas, por exemplo, temos jogadores que não têm mídia na Europa, mas que estão jogando muito no Vasco, que é o próprio Léo Jardim, o Lucas Piton, que mais logo, com certeza, deve pintar no futebol europeu, o Verratti, né, que tem parece que nasceu para jogar com a camisa do Vasco, é o homem-gol da nossa equipe, né? Entre outros jogadores que também vem se destacando. Só que com isso, quem ganha é o elenco, é o Vasco, é o torcedor. Temos esses jogadores que a gente já falou, fora outros, Paulinho Paula, o Maxime Domingues que chegou, né, o próprio Paulo Henrique está evoluindo muito, o Puma que está se descobrindo um bom ponta direita, né, entre outras situações, o Emerson Rodrigues que acabou de chegar, e a gente vai assim montando um elenco, montando um time, então pode ser. Quando chegar essa janela de meio de ano, o Vasco vai... de final de temporada para início de temporada, o Vasco com certeza vai ao mercado para dar aquela reforçada, tira alguns ali que não estão rendendo, não estão sendo aproveitados, para trazer outros ali para chegar para ser titular. Numa dessa, a Betfair pode entrar na parada para trazer um grandão. Então, como eu já falei, tem que trazer um grandão aí a nível Coutinho, a nível Payet, ali a nível igual ou maior ali que, por exemplo, o Memphis Depay que acertou com o Corinthians, que é pra gente ter, né, um elenco só de cachorro grande, só de jogadores aí mesmo, de jogo grande, jogador que chama responsabilidade e de muita qualidade técnica. Então vamos esfregar as mãos, parece, né, como a gente vem acreditando, né, o Vasco é pra quem acredita, eu escolhi acreditar, né, e é o seguinte, eu tenho pra mim que o melhor está por vir, não é daqui 10, 20, 30, 50 anos não, hein, é daqui um futuro próximo, esse Deus quiser, eu acho que é daqui um futuro próximo. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o nosso goleiro Léo Jardim. Vocês acompanham o lance dessa defesaça que ele fez diante o nosso maior rival no último domingo no Maracanã. O Vasco empatou em 1-1, né? Até o Pedrinho falou que não gostou, né, da forma a qual o jogo se desenhou, mas gostou da reação da equipe, do poder de reação, de buscar um empate, teve até mesmo chance de virar, né? Então o Léo Jardim, aí essa defesa, linda defesa, foi eleita a defesa mais difícil, né? A defesa mais bonita e mais difícil da 26ª rodada pelo Campeonato Brasileiro, que foi essa que eu falei pra vocês, né, no clássico, né, quando acabou o jogo no meu Madruga Vasco, eu falei, só que eu não tinha um lance, né? Agora então tá aí na tela. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui, tá, sobre duas situações aqui. A primeira delas é a seleção da rodada. A seleção da 26ª rodada conta, né, com o nosso lateral esquerdo, é claro, né, Lucas Piton, né? O homem não cruza, ele faz amor. Brincadeiras à parte, outra situação. A seleção também das quartas de finais da Copa do Brasil, tivemos 3 jogadores, né? O Piton mais uma vez mitando o Hugo Moura e El Pirata Pablo Verratti, né? Então o nosso Vasco aí com atletas, com jogadores selecionáveis, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Agora eu quero colocar para vocês, né, o Vasco divulgou no seu Instagram, gostaram, né? Americanization, né? O Vasco postou em seu Instagram a playlist, né? Aquela brincadeira que eles fazem com os atletas que acabaram de chegar no clube. O Hugo Moura, né, é a bola da vez, né? O Hugo Moura ali fez um videozinho ali com o Vasco, né? E foi postado ali a sua playlist. Então eu vou tentar colocar para vocês acompanharem, tá, gente? Caso corte algum pedaço ou então ela saia, é por conta do direito autoral da música, né? Vamos torcer para que não dê, tá? Eu vou tentar colocar uma música do Vasco no fundo para não atrapalhar. Caso, né, assuma, é porque a gente tomou um direito autoral. Então acompanhe que a gente já volta. Deixa eu mudar essa nossa história. Fala galera, aqui é o Hugo Moura, estou participando do quadro Meu Som. A primeira música é de um amigo meu, um irmão, o nome dela é Seu Gari. Pra piorar, tadinho, jogou ele no lixão. Descarto na esquina minha dignidade e o meu respeito. A segunda é um louvor, o nome é Eu Sou Teu Pai. Pode escutar ela quando eu tô indo pra jogo, vindo pro treino. Então ela sempre
escuto também quando eu venho para o treino, quando eu estou concentrado pro jogo. O nome dela é Acende Outra Vez. Sertanejo, que eu gosto muito de escutar quando eu tô com meus amigos, com a minha esposa, de tanto te querer. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora. Amor a gente... A última música do Caju Pra Baixo, Amor de Fim de Noite. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez, e fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Basta você dormir comigo hoje, me dar sua mão e me deixar. Show de bola, meus amigos, show de bola. Agora vamos dar continuidade aqui. Olha só, meus queridos, o Bismarck, né? Ele tá completando 55 anos nessa terça-feira. Isso mesmo, ele que com a camisa do Vasco entrou em campo 302 vezes. Isso mesmo, 302 jogos, 110 gols e 43 assistências. Ou seja, 153 participações em gols em 302 jogos. Olha os números do cara, né, gente? Olha os números do Bismarck. Ou seja, cara, 2 jogos, ou o homem fazia um gol, ou ele dava uma assistência. Era um jogo sim, um jogo não, né? No linguajar popular, um jogo sim, um jogo não. Bismarck dava uma assistência ou fazia o gol. E quando tinha jogo que o homem estava on fire, online, né? Era gol e era assistência no mesmo jogo. Nosso Vascão parabenizando ele aí, ele que está completando então nessa terça-feira 55 anos de vida nessa data querida. Agora eu quero falar com vocês aqui um pouquinho rapidinho, só para vocês se ligarem numa atualização das meninas da Colina, tá, gente? O Vasco anunciou a volta da atacante Bebel, tá? Ela teve no nosso Gigante, saiu, então ela tá retornando. O nosso Vascão anunciou também na tarde dessa terça-feira a volta da atacante Bebel ao time as nossas meninas da Colina, ao nosso Gigante da Colina. Agora eu quero falar com vocês sobre Vasco da Gama e Palmeiras. O jogo será no dia 22 de setembro, 4 da tarde. Peço perdão que eu anotei errado ontem, eu falei 29, tá? Então, só para reiterar, 22 de setembro, 4 da tarde, Vasco e Palmeiras. O nosso elenco voltou a treinar, né? O nosso elenco treinou na tarde dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, voltou aos trabalhos. Os nossos jogadores vão treinar na quarta-feira, vão treinar na quinta e na sexta. No sábado eles treinam apenas pela manhã, porque na parte da tarde o nosso elenco embarca, né, viaja rumo a Brasília, onde entra em campo no domingo às 4 horas da tarde. O Vasco tentou mudar esse mando de campo, mas não conseguiu, porque o contrato foi feito ali pela 777 na gestão do ex-CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa. Com isso, o contrato já foi até mesmo celebrado. Como assim, Álvaro Silva? Já foi ali executado. O Vasco já recebeu o dinheiro, estava tudo certinho, então agora o Vasco tem realmente a obrigação de jogar lá. Se não jogar, pode tomar um processo, pode ser bem pior. Então, por isso, o Vasco manteve, né, para evitar problema, né, futuro, o Vasco manteve essa partida alterada lá para o Mané Garrincha em Brasília. Fato é que até o momento, mais de 45 mil, isso mesmo, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para esse grande clássico do futebol nacional, né, duas equipes gigantes, né, com muita história, camisas muito pesadas, muitos títulos, diga-se de passagem, Vasco da Gama e Palmeiras. Pablo Verratti foi cortado do treino dessa terça-feira, tá, gente? Isso mesmo, calma que não é lesão, tá? Verratti tá com uma gastroenterite, ele então foi liberado do treino, né, para poder se recuperar, é claro, né, com um quadro viral ali, é bem complicado, né, ele jogou diante o Urubu no último domingo com febre, né, com o corpo febril, entrou em campo com febre, né, com isso o quadro dele não melhorou, aí ele se apresentou para treinar nessa terça no CT Moacir Barbosa, mas acabou sendo dispensado dos treinamentos para se recuperar dessa gastroenterite. Vamos torcer para que até lá ele fique bem, né, ali o segredo é alimentação, repouso. Eu não sou médico não, viu? Mas é alimentação leve, né? Com pouco sal, com pouco tempero forte, quase nada de gordura, né? É uma fruta ou outra ali, e repouso e bastante água e soro. Aí repõe tudo, né? E volta ao normal. Essa aí é a tendência, né? Quando acontece esse tipo de situação, vamos torcer, né, gente, para que não saia disso, né? Porque, né, a gente precisa muito do nosso El Pirata, Pablo Verratti, tá, gente? Então, olha só, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês aí nesse primeiro momento do nosso Vascão de atualização, né, como a gente já trouxe aí no último conteúdo, no último Madruga Vasco, o Pedrinho já falou
que efetivou o Rafael Paiva, né? A gente tomou conhecimento disso. A gente sabe também que o Vasco aí deu uma travada na questão da venda da SAF, né? O Vasco acredita que isso pode acontecer só no ano que vem, né? Estava previsto para acontecer nos próximos 2, 3 meses. Isso deve acontecer só no ano que vem. Existe uma possibilidade ainda que remota do Vasco tentar reaver um percentual da SAF, só que o Vasco não tem dinheiro, né? Existe, mas também existe sim essa possibilidade, né? Eu trouxe para vocês também só para atualizar. O Vasco pode sofrer um transfer ban no fim do ano se não pagar ali valores referentes à compra dos dois atletas, que são eles, o Puma Rodrigues e o Paulinho Paula, né? Se o Vasco não pagar, vai dar um problema danado, sobretudo com o Nacional do Uruguai, que essa na história do Puma Rodrigues já vem se arrastando há um longo período, né? E tomamos conhecimento também que a venda do potencial construtivo, dos terrenos do potencial construtivo, deu uma travada porque o Pedrinho afirmou que as duas partes estão acabando de acertar alguns detalhes ali, né? Colocando os pingos nos is. Vai sair essa venda de parte dos terrenos do potencial construtivo. Com isso o Vasco coloca o dinheiro no cofre para iniciar as obras de São Januário, quem sabe no início do ano que vem. Essas são as atualizações mais quentes, mais importantes que a gente tem nessas últimas horas. No Madruga Vasco a gente brota para atualizar vocês com tudo aquilo que sair de novidade do nosso Vascão, e eu fico por aqui e é sempre um prazer, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!